Que bom que você está aqui de novo para continuar esse curso que eu tenho absoluta certeza que está trazendo para você alguns insights que eu acredito que podem transformar cada vez mais a sua liderança, que pode fazer com que você entenda cada vez mais o seu papel enquanto líder neste momento tão especial que nós estamos vivendo. Né? Nós falamos sobre autoconhecimento. Até agora falamos de algumas ferramentas. E agora eu vou falar para você sobre uma ferramenta em especial que para mim é a melhor quando a gente fala em autoconhecimento. E não estou falando aqui nem em seleção e nem avaliação, nem nada a não ser autoconhecimento, que é o Eneagrama. Muitas pessoas usam essa ferramenta de formas muito diferenciadas, mas neste momento eu quero trabalhar com vocês a importância do Eneagrama para o autoconhecimento. E por que que eu quero trabalhar isso? Por que que nós definimos aqui, né, neste programa, como diretriz, utilizarmos esta ferramenta para dar um enfoque especial? Porque nós sabemos o poder dela, o quanto ela pode ajudar cada um de nós a entender exatamente aonde nós estamos como seres. Quais são as nossas principais oportunidades, quais são os nossos principais desafios, quais são os nossos principais vícios. E eu, como profissional, posso dizer que fez toda a diferença para mim conhecer o Eneagrama. Eu sempre brinco e eu falo que o Eneagrama faz para mim uma divisão, né? Antes do Eneagrama e depois do Eneagrama. Eu investi muito mais em mim enquanto autoconhecimento depois que eu entendi qual o tipo de personalidade que eu tenho. Isso ajudou muito nas minhas relações, isso ajudou muito a minha parte profissional e com certeza hoje eu sou uma pessoa muito mais íntegra, inteira, a partir do momento que eu entendi um pouco mais sobre Eneagrama. E por que eu estou falando um pouco mais? Para vocês terem ideia, eu trabalho com Eneagrama há mais de 20 anos. E vou dizer para vocês que eu não conheço nada sobre Eneagrama, porque o conhecimento é tão vasto, é tão imenso, que por mais que eu estude, por mais que eu leia, por mais que eu me desenvolva, ainda tem muito para me desenvolver, mas muito mesmo. Eu costumo dizer que o Eneagrama que nós vamos falar agora, que se chama Eneagrama contemporâneo, as pessoas conhecem assim, é como se fosse a raspadinha, sabe raspadinha que a gente come na praia, toma na praia? Não sei se vocês conhecem, mas sabe aquela raspadinha lá, que aquele cara pega o gelo? Imagina você num iceberg imenso de quilômetros e quilômetros de altura e você está lá em cima fazendo uma raspadinha. É mais ou menos isso que a gente vai ver aqui sobre Eneagrama. E só isso já faz uma diferença imensa. Imagina quando você investe seu tempo para conhecer cada vez mais. Então, é assim, pessoal, para mim é um presente poder passar para vocês o pouco que eu sei sobre Eneagrama. E o que eu sei sobre Eneagrama, eu aprendi com Urânio Paz e com a Bia Chestnut. Inclusive é o livro da Bia que eu gostaria de indicar para vocês, que é o Eneagrama completo. E para quem quer ir mais profundo no tema, por favor, né, olhem, leem, pesquisem, porque cada vez que a gente conhece um pouco mais sobre o Eneagrama, nós queremos conhecer mais ainda. Bom, mas então vamos lá, né? Vamos entender um pouquinho o que traz o Eneagrama. E eu quero começar com uma frase do Viktor Frankl, que está citada, inclusive, nesse livro, né, do Eneagrama da Beatriz Chestnut. Então, o Viktor Frankl diz o seguinte: entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Na nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade.
Quando nós nascemos como um pedaço de carne. E claro, nós temos o nosso DNA e também a nossa história de outras vidas para quem quer entender dessa forma. Mas eu vou trabalhar apenas com esse bebê que ele nasce. Esse bebê, quando nasce, ele recebe, já na barriga da mãe, uma série de estímulos. E ele vai aprender a responder a esses estímulos de formas absolutamente diferenciadas. Ele aprende a chorar, ele aprende a dar risada, ele aprende a ser amado de formas diferentes. O bebê precisa ser amado para poder crescer, né? Então esse bebê que já dentro da barriga da mãe, né, sente alguma coisa e vai respondendo, nós falamos isso bastante antes, né, a importância desse cuidado, ele vai formando hábitos, né? E nós somos feitos de hábitos. E por que esses hábitos se constituem? Se constituem porque nós temos uma resposta favorável. Então, nós aprendemos que quando a gente recebe um estímulo, nós temos uma resposta e essa resposta dá certo. Mais ou menos assim, o bebê está com fome, ele chora, né? E esse choro leva o bebê a ter uma comida. Então, ele aprende que fome, choro e comida formam um triângulo aí muito legal. E a gente se habitua a algumas coisas. De pequenininho a gente faz isso até a hora que a mãe da gente começa a mostrar que não precisa chorar para conseguir comida, que a gente pode ter outros comportamentos. Então, o que vai acontecendo é que nós vamos desenvolvendo alguns hábitos que nos favorecem e outros hábitos que nem sempre nos favorecem. E nós nem ao menos sabemos como esses hábitos são formados, mas eles são formados. Então, pensem agora em vários hábitos que você tem. Então, por exemplo, que horas você vai dormir, como você reage quando alguém te faz uma reclamação, como você se sente quando alguém não gosta de você, que pessoas que você gosta, que pessoas que você não gosta, que pratos você come, que pratos você não come, como você lida com a arrumação do seu escritório, como você lida com quando você vai dar feedback para as pessoas. São hábitos que todos temos. E isto vai sendo formado e vai sendo construído no decorrer de toda a nossa existência. E quanto mais nós fazemos algo que temos uma resposta positiva, né? Ou seja, o feedback que a gente recebe do ambiente é positivo, a gente continua fazendo. Vocês vão entender o que eu vou dizer agora, mas, por exemplo, o meu tipo de personalidade, por algum motivo, recebeu uma série de estímulos para que eu focasse no trabalho, no desempenho, na performance. E a partir do momento que eu recebi estímulos cuja resposta foi performance, e a partir daí eu fui premiada por isso, é como um presente que vai formando um hábito. E hoje eu tenho um hábito, eu gosto de trabalhar. Ah, isso é bom? De novo, não é nem bom nem mal. Mas às vezes é muito ruim, porque eu não consigo dar limite para mim em alguns momentos. E isso faz parte de um hábito que foi se desenvolvendo no decorrer de toda a minha vida. E hoje, eu tomando consciência desse hábito, eu posso sair desse sono desperto que a gente que a gente vive o tempo todo, e desenvolver a consciência e fazer novas escolhas. E esse é o ponto mais importante, é o quanto que nós somos capazes de desenvolver novas escolhas. Aquela história, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Aquela história de Gabriela, a síndrome de Gabriela que o pessoal fala, é algo que a gente precisa rever, porque eu posso fazer novas escolhas. Agora, como que eu posso fazer novas escolhas? Eu só posso fazer novas escolhas a partir do momento que eu reconheça os hábitos que eu tenho. E aí está a importância do autoconhecimento, aí está a importância de eu entender como isto se forma na vida de um ser humano. Está pensando, você está lembrando, você está querendo entender mais sobre você?
Então, vamos lá, você está no caminho certo. E sempre pensando em você como líder. Veja, olha só, eu vou continuar no meu exemplo até para que a gente possa fazer sempre o link, né? Se eu gosto de trabalhar, eu acho que todo mundo gosta de trabalhar também. E não é verdade, porque eu gosto de trabalhar, o outro não necessariamente gosta de trabalhar tanto quanto eu. Então, veja, lá atrás, quando eu não entendia nada disso, eu ficava muito irritada com alguém que simplesmente largasse a caneta na hora do final do expediente. Eu falava assim, como? Pô, tanta coisa para fazer, vai largar agora? Termina o que está fazendo, né? A minha vontade de dizer, eu engolia seco e ficar com raiva. Até a hora que eu comecei a entender a minha personalidade. E foi graças ao Enneagrama que eu entendi várias coisas e hoje eu garanto para vocês que eu sou uma líder muito melhor, além de ser uma pessoa muito melhor, porque eu entendi porque eu agia do jeito que eu agia. E eu continuo agindo em alguns momentos assim, só que na hora que eu vou para um hábito antigo, eu sou capaz de parar e falar, opa, não é por aí, vamos voltar, e aí eu consigo fazer uma nova escolha, tá? Então, eu acho que é importante nós entendermos como é que isso funciona, até para que nós possamos entender como que esse hábito de adormecimento começou, né? Então, veja, os bebês passam por um período muito lindo de dependência e desenvolvem mecanismos de defesa cuja função é evitar que sejam feridos por ameaças psicológicas ou emocionais. Ou seja, o que o bebê faz, né? Como ele não quer perder o amor da mãe, ele desenvolve algumas formas que são os mecanismos de defesa, né? Com o tempo, essas manobras evoluem para padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos que operam como princípios organizadores, ou seja, eles começam a organizar toda a nossa vida. Eu aprendo coisas que passam a organizar a minha vida. Essas estratégias se transformam em hábitos automatizados e invisíveis que influenciam o foco da atenção e as estratégias adaptativas para interagir com o mundo. Olha só que coisa mais louca, pessoal, começa a ficar assim, né? Começa a ter coisas que eu nem sei por que eu estou fazendo assim, ele já se instala, ele já se coloca. Então, um bebê, e não é só o bebê, né? Esse bebê vai crescendo e ele vai desenvolvendo alguns hábitos. Então, eu vou falar para vocês de alguns hábitos que podem, inclusive, estar aí próximo de você, né? Por exemplo, essa criança fica um pouquinho maior e de repente ela começa a guardar todos os brinquedinhos dela direitinho, arrumadinho, e a mãe fala assim, nossa, como você é bonitinho, você realmente consegue organizar tudo, mamãe te ama tanto porque você é organizado. E a criança começa a desenvolver o hábito de colocar tudo certinho. Ou ela vê a mãe ser muito organizada, ou o pai é uma pessoa que exige padrões de retidão muito grande, então tem que almoçar de um jeito, não pode sair, tem que, sabe o certo e o errado muito forte? Essa criança passa a aprender o quê? Que para ela poder ser aceita, para ela poder ser amada, para ela poder lidar com o pai e a mãe, ela vai ter que ser desse jeito. Né? Então, acaba desenvolvendo uma forma, né, de lidar com a vida que a gente poderia dizer que ele é um perfeccionista. Né? Por outro lado, eu posso ter uma criança, né, e um adulto, né, que vai crescendo, eu estou falando isso dos seus 12, uma criança vem vindo, depois fica adolescente, etc., que aprende sempre a fazer uma leitura do ambiente, sempre levar para as pessoas aquilo que elas querem. Nossa, essa criança aprende que quando ela se doa, ela recebe muitos elogios. Então, ela vai sempre dar um presentinho para a vovó, um presentinho para a amiguinha, e ela está sempre lendo o ambiente para ver o que ela pode fazer. É um outro hábito que se instala, né? E daí, pessoal, nós temos outros tantos hábitos, né, que vão se instalando e que vão formando o nosso jeito de ser. Então, vocês devem estar pensando assim,
como fazemos, então, para sair desse jeito, né, desses hábitos definidos? Então, para que nós possamos mudar, a gente precisa tomar consciência das nossas escolhas e desses hábitos. Então, a chave aí está exatamente tomar consciência do jeito que a gente é, do jeito que a gente escolhe. Tá, mas e como eu faço isso? Eu faço a partir de uma autoobservação. E claro, por que o Enneagrama ajuda? Porque o Enneagrama ajuda a gente a encaixar esses hábitos e essas escolhas dentro de alguns padrões. Então, são os vários tipos de personalidade que nós vamos ver no Enneagrama, onde nós vamos entender que nós temos a tendência de olharmos de uma determinada forma, temos a tendência de desenvolvermos alguns vícios emocionais e aí a nossa personalidade vai se formando. E a nossa personalidade, então, de novo, pessoal, é uma máscara, né? Personalidade vem de persona, que é a máscara que a gente coloca sobre o nosso rosto. E o que nós fazemos com isso? A partir do momento que eu coloco essa máscara, eu vou me moldando à sociedade, eu vou me moldando àquilo que as pessoas querem de mim. A partir do momento que eu consigo tirar essa máscara, eu consigo enxergar esta máscara. E imagine só, se essa máscara em cima, se chapada no meu rosto, né? Ela tá aqui, na hora que eu tiro, o que vem atrás é exatamente a minha essência. Então, se eu conheço mais essa máscara, que é a minha personalidade, eu com certeza consigo acessar um pouco melhor a minha essência. Agora, veja, vou dizer para vocês que esse é um trabalho que exige muito de nós, porque nós não conseguimos entender nem a nossa personalidade. A nossa personalidade é responsável pelos nossos comportamentos, ou a nossa personalidade é responsável pelas nossas decisões, a nossa personalidade é responsável por tudo que nós fazemos de prático. E a nossa essência, às vezes, está extremamente encoberta. Por isso que, por vezes, nós falamos assim, nossa, mas eu me comportei deste jeito, eu não tinha intenção. Então, tem uma diferença entre comportamento e intenção. O comportamento deriva da nossa personalidade. A nossa intenção, aquilo que está dentro de nós, está associado à nossa essência. Então, veja, eu tenho que prestar atenção naquilo que eu estou prestando atenção. Essa é uma dica para que a gente possa entender um pouquinho mais a nossa personalidade. Mas continue pensando e trabalhando isso em você. Já já continuamos.